Quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem, meus irmãos? Estão prontos aí no primeiro dia da semana? Hoje é o primeiro dia da semana. Quando eu estive em Israel, para minha surpresa, eu cheguei lá e era numa sexta-feira, já bem à tarde, e assim que cheguei lá, eu disse, olha, atenção, aqui a sexta é igual o sábado de vocês. Então, no pôr do sol de sexta até o pôr do sol de sábado, nós entramos no nosso feriado aqui religioso, que nós temos aqui. É o 7º dia. E disseram para mim assim, mas não se preocupe não, que no primeiro dia nós já estaremos trabalhando. Então lá começa a trabalhar no domingo, porque o domingo é o primeiro dia da semana. Aqui a gente começa na segunda, que é o segundo dia. Mas lá eles começam no primeiro. Então daqui até lá, faço São Paulo até a Alemanha, da Alemanha a gente vai para lá, e dá mais ou menos entre viagem, mais aeroporto e tudo mais, dá mais de 20 e poucas horas de voo aí, né? Então é um pouco cansativo. Mas a terra lá é boa, é uma terra abençoada, é uma terra que você colocando a semente, ela prospera lá, né? Isso é muito bom. E nós estamos aqui, não é isso? No primeiro dia da semana, nós estamos aqui na igreja, né, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Quero agradecer ao pastor Cid Nelson, é um amigo antigo nosso, caminhamos juntos em muitos desafios e hoje Deus nos colocou em lugares diferentes pelos mesmos motivos. E nós estamos servindo a Deus, eu estou aqui do outro lado aqui do vale, na Igreja Assembleia de Deus ali, e estamos também servindo a Deus em vários outros lugares, não só na igreja, porque eu entendo que a igreja do Senhor Jesus é uma só. Jesus não tem igreja pequena e igreja grande, ele só tem uma igreja, a que vai morar no céu. Eu estive na África uma vez, ministrando lá, formação de líderes, você conhece lá onde é que está o Mário. E para formar o quê? 20 líderes. Então, daqui lá é um pouco longe. Mas nós somos até lá e aquela semente, ela está dando frutos muito grandiosos. Sabe por quê? Nós carregamos uma semente poderosa nas nossas mãos e essa semente é a palavra de Deus. Ela tem um poder germinativo muito poderoso. Por isso, né, pregue a palavra de Deus em todo o tempo, não deixe para amanhã o que a gente pode fazer hoje e vamos continuar caminhando. Você está disposto a fazer isso? Amém, coisa boa, né? Amados, nós temos observado os tempos que nós estamos vivendo e não são tempos fáceis. Para mim que venho da década de 1950, vendo o que acontecia lá, vendo o que acontece hoje, na realidade o mundo está passando por grandes mudanças. E essas mudanças afetam a todos nós. Essas mudanças afetam as nossas crianças, estas mudanças afetam as nossas mentes, essas mudanças têm o potencial de afetar também a nossa fé. Mudanças. E é interessante você observar que em todas as áreas que nós vivemos estão acontecendo mudanças. E mudanças perigosas até. Eu diria que nós estamos vivendo um tempo de ressignificação das coisas. É uma forma de mudança. Então, ressignificação da família. Você olha, então, qualquer arranjo está valendo. Homem com homem, mulher com mulher, enfim, daqui uns dias você vai ver alguém andando na rua aí, abraçado com uma árvore, e vai dizer, não, eu me casei com essa árvore aqui. É estranho, mas mudança. Tem mudanças na área de gênero, mudanças na área da educação, mudanças na fé, mudanças da verdade. Então a verdade hoje não vale mais, vale a narrativa. Tem um monte de gente presa do 8 de janeiro por causa disso, porque mudaram o conceito de verdade. Veja como é que é grave essa situação. Mudamos o conceito de justiça. Olha o que está acontecendo hoje por aí. Mudamos o conceito de moralidade. Mudamos o conceito de autoridade. Estamos vivendo um tempo em que nós estamos ressignificando fundamentos.
E todas as vezes que você avança na direção de mudanças, e essas mudanças elas não são positivas, elas não trazem edificação, elas não trazem crescimento, elas estão levando a gente na direção de um ambiente de abismo, um ambiente escuro, e todas as vezes que você adentra neste ambiente, você tem que sair das referências que você carrega. E na realidade nós percebemos que esse processo de mudança nos coloca o seguinte: você avança para as mudanças, mas você tem que tirar o crédito das mudanças, dos fundamentos que você vivia anteriormente. Porque quem avança, por exemplo, na área da homoafetividade, você tem que dizer para que o casamento hétero, ele deixou de ter crédito. Quando você avança na direção de mudança de gênero, você tem que negar, tirar o crédito daquilo que Deus estabeleceu quando ele criou homem e mulher. Quando você avança na direção da imoralidade, você está declarando que aquilo que é puro, aquilo que é santo, não tem mais crédito. Na realidade, a pergunta que se faz é: estamos preparados para entrar nesse mundo de profundas transformações que afetam diretamente a nossa base de crença e de valores? Será que as pessoas continuarão acreditando naquilo que você fala e da maneira como você vive? É baseado nessas perguntas e nessa realidade das mudanças. E hoje nós estamos num culto de missões, e é importante a gente refletir isso. É que eu trago um texto para a nossa leitura, que está no livro de Isaías, no capítulo 53, que é uma pergunta, ou melhor, são duas perguntas, 53 e 1. Quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Se nós olharmos esse texto aqui, ele foi pronunciado profeticamente pelo menos 700 anos antes de Cristo. Então, consequentemente, o profeta Isaías, ele teve uma revelação que apontava para tempos distantes, e que esses tempos distantes, a palavra cairia em total descrédito. E esses tempos distantes passaram pelo tempo de Jesus e chegaram até os nossos tempos de hoje também. Aí eu faço a seguinte pergunta: o que é crédito? Porque dizer, quem deu crédito à nossa pregação? Ou seja, o que é crédito? Eu faço uma pergunta aqui: alguém tem cartão de crédito aqui? Eu sou um pregador meio diferente. É interessante, pastor Sinal, que antigamente, no nosso tempo, a gente andava sempre com uns trocados no bolso, uma nota de 20, uma nota de 50 para os irmãos que eram mais assim, poderosos, né? E a notinha de 5, a notinha de 2 e as moedinhas. E você saía no mercado, você enfiava a mão no bolso e acima, chegava aqui, tirava as moedinhas, colocava a nota de 5 lá e você levava um pacotinho para casa. Você usava papel, moeda. Mas se você olhar em tempos mais anteriores, você usava outras coisas, usou troca, usava ouro, usava prata. Você vê no tempo de Jesus, tinha moeda de ouro, moeda de prata, enfim, né? Depois tinha as moedas cunhadas com os rostos dos imperadores, mas passou pelo dinheiro e agora chegou no plástico, que é aquele cartãozinho que você chama cartão de crédito. Aí você chega com aquele pedacinho de plástico, lá no supermercado Esperança, ou então ali no Piratininga, aí você faz as suas compras, você entrega o plástico e a pessoa diz, está tudo bem, dá uma nota fiscal e você vai embora. Não é o dinheiro. E por que as pessoas aceitam aquele plástico? Porque, na realidade, não é o plástico. É que nele tem uma coisinha ali, duas coisinhas. Existe o nome de um banco e tem uma bandeira ali. Então, coloca lá, Banco Itaú, bandeira Visa, Mastercard. Então, veja só, aquele plástico, na realidade, ele está representando uma reserva de valor que você tem, que está lá dentro do banco, e ali tem alguém que está dizendo, pode pagar que eu garanto, que é o Mastercard ou o Visa que está ali. Então veja só que, na realidade, o cartão de crédito ele deveria chamar cartão de confiança bancária. Porque onde você vai, as pessoas confiam
E elas aceitam. Eu estava com o meu cartão, fui ao Canadá, aí cheguei lá, vi uma loja tipo uma C&A lá, e um negocinho baratinho, né? Aí eu disse, Delma, vamos comprar um negocinho aqui? Ela disse, vamos. Mas aí vai ter que trocar dinheiro, fazer câmbio? Eu disse, não, William, vamos usar o cartão. Chegou na hora de passar lá no caixa, é igualzinho aqui. O senhor tem, como é que fala assim, é sócio aqui do clube? Não, não sou sócio, nada. Passou meu cartão lá, deu a nota fiscal e veio embora assim. Você viu que eles não perguntaram se a gente tinha dinheiro? Usaram o cartãozinho e passou. Por quê? O cartão é um cartão de confiança. Porque eles olharam aquela bandeirinha do Visa, falaram, isso aqui é internacional. Em qualquer lugar que você for no mundo, na China, no Japão, aqui nos Estados Unidos, Europa, serve. Então veja só que existe ali, então, uma reserva de confiança, de valores de confiança, por trás daquele negocinho, cartãozinho de plástico chamado cartão de crédito. É interessante isso, meus amados irmãos, porque nós vivemos nesse mundo aqui, né? A palavra que foi liberada aqui é quem deu crédito à nossa pregação. Na realidade, nos coloca num ambiente em que os fundamentos que dá confiança, eles estão sendo abalados. Os fundamentos que dão confiança à palavra pregada, eles estão sendo abalados. Se vocês perceberem, né, se eu tenho um cartão de crédito, e eu estou falando de confiança abalada, aí você vai lá e você muda a data de validade dele. Igual a minha filha, estava em São Paulo, foi passar o cartão dela, não passou, aí olhou, por que não passou? Aí disse, era porque o seu cartão está vencido. Mudou um número. Mudou um número. Então veja só, quando você muda algum dado de confiança do cartão de crédito, ele deixa de valer. Não precisa de mudar o nome, basta mudar um número. Se a data de validade era dia 28 e hoje é dia 29, o seu cartão não vale mais. Porque algum dado de referência que dava garantia, ele não existe mais no teu cartão, porque a garantia ia até o dia 28 e hoje é dia 29. Então não vale mais. Então veja só que quando você muda alguma coisa no seu cartão, ele perde a confiança, ele perde o crédito. Então aquele que era cartão de crédito não é mais cartão de crédito, ele não passa mais em lugar nenhum. Se nós observarmos, amados, a palavra de Deus, ela tem crédito em si mesma. Ela não precisa de mim nem de você para ela ter crédito. Porque aonde ela é liberada, ela se cumpre. E nós que estamos hoje aqui no culto missionário, que trazemos a ênfase da pregação da palavra para a salvação das vidas, nós entendemos bem isso, que a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem crédito por ela mesma. Ela não precisa de mim para ela ter poder, porque ela sai da boca de Deus e ela sai já com o poder nela para realizar o propósito para o qual Deus a estabeleceu. E nós vamos observar que desde o Jardim do Éden, há uma tentativa de tirar crédito da palavra de Deus. Quando você olha em Gênesis capítulo 3, você vai ver a tentação de Eva. A Eva não foi tentada para usar um perfume diferente, ela não foi tentada para usar uma bolsa da Louis Vuitton, ela não foi tentada para usar uma coisa de marca, nada disso, nem comer alguma. Ela foi tentada onde? Na palavra. O diabo chega para Eva e pergunta para ela, o que foi que Deus disse para você? Ele foi direto naquilo que tinha crédito. Ela disse, Deus disse o seguinte, que tudo que tem no jardim eu posso comer, eu posso fazer o que quiser, menos daquela árvore lá, porque o dia que eu tocar nela, que eu comer dela, certamente morrerei. Veja só, o diabo não estava interessado na vida cotidiana de Eva, mas estava interessado em tirar o crédito daquilo que ela havia recebido da parte de Deus. E o diabo imediatamente disse, não é bem assim, que ele quer dizer, a palavra que você recebeu, essa é a palavra do diabo, ele disse, ela não tem esse crédito todo, porque o dia que você fizer aquilo que é proibido, você vai ver que a sua vida vai ter um nível a mais, você vai buscar, você vai ter mais poder, você vai ser igual a Deus, Deus sabe disso.
Então, na realidade, ele lança uma seta de descrédito na palavra de Deus. E ali nós vamos ver que a palavra que estava no coração de Eva, ela começa a fermentar e, de repente, ela muda de concepção e ela começa a olhar a palavra de Deus como uma palavra sem crédito. Porque aquilo que dá crédito, você dá valor. Aquilo que você não dá crédito, você pega e você joga fora e você vai adotar outros modelos, outras linguagens, outras propostas. E foi isso que Eva aceitou, porque na realidade, diante da proposta maligna, ela deixou o crédito da palavra de Deus de lado. Amados, o diabo continua fazendo as mesmas coisas no tempo de hoje. Ele luta para que tudo aquilo que tem o nome de Deus, ou que tem valores eternos, em que isso não tenha crédito. Então, se a família é uma instituição de Deus, o diabo luta para que ela não tenha crédito. Se você nasceu homem, se você nasceu mulher, e Deus fez homem e mulher, e o diabo, então, ele olha e diz, você tem que descaracterizar essa tua identidade. Então, se você é mulher, você pode não querer ser mulher. Se você é homem, você pode não querer ser homem. E você pode bagunçar do jeito que você quiser, porque ele tenta tirar crédito de um projeto de Deus do homem e da mulher. Tenta tirar o crédito do casamento, que é uma instituição divina. Tenta tirar crédito da fé, como ele tirou o crédito da fé de Eva. E ele tenta tirar tudo aquilo que seja uma referência para as nossas vidas e que nós damos crédito. Então veja só, hoje em dia, nós temos pelas estatísticas mais quase 10 milhões de pessoas que estão desigrejadas. Eles não dizem que estão desviados, são desigrejados. Que fenômeno é esse? É que para eles a igreja perdeu crédito. Na cidade aqui nós temos também perda de crédito. Então veja só, perda de crédito no gênero, perda de crédito na família, perda de crédito da igreja. Os pais hoje lutam com dificuldade com seus filhos porque está tendo perda de crédito da autoridade. Então vejo às vezes pais passando dificuldade com seus filhos e eu digo, mas e o exercício de autoridades? O meu filho não reconhece em mim a autoridade. Ou seja, perdeu-se o crédito. Nós estamos vendo no tempo em que há descrédito para marido, há descrédito para esposa, há descrédito para pai, há descrédito para mães, há descrédito para filhos, há descrédito de professores. Hoje você olha para a universidade, você fala assim, está em descrédito. Lá está cheio de gente com a cabeça torta, né, isso, formando jovens para os abismos. Perda de crédito. E nesse ambiente todo, amados, você vai ver que a verdade perdeu crédito no meio dos seres humanos, a justiça perdeu crédito, a moralidade perdeu crédito, a pureza perdeu crédito, a honestidade perdeu crédito, a sinceridade, valores e princípios. A palavra está perdendo crédito dentro da igreja. A aliança eterna está perdendo crédito, a obra redentora está perdendo seu crédito, vida eterna está perdendo crédito. Amados, muitos lugares, você vai ver a semana que vem a Semana Santa. Você vai ver que toda a encenação é mais um folclore cultural do que realmente você vivenciar um momento em que Jesus morreu, dando a vida pelas pessoas. Porque na realidade a essência perdeu crédito, mas a aparência, ela tornou-se agradável. Então veja só, estamos vivendo num mundo de perda de crédito. E que não começou agora, não é de hoje. No tempo de Jesus também isso aconteceu. E a palavra de Isaías, primariamente, ela estava direcionada para o tempo de Jesus. Porque na realidade, você vai ver Jesus cumprindo a palavra. E essa pergunta, ela estava muito viva no tempo dele. Veja só, quando Jesus ele vem, e essa pergunta também ela acontecia no tempo de Jesus, porque as pessoas olhavam para Jesus e diziam, mas quem é este? Que palavra é essa? Tem crédito a sua palavra? Por que havia essa pergunta? Porque no entendimento, olhando o texto bíblico aqui, a gente vai ver isso. Para eles, no tempo de Jesus, quem tinha crédito eram os doutores da lei, porque o que nós falamos é o que é.
Nós temos crédito. Aí vem a segunda classe, eram os sacerdotes. Não, nós representamos o poder religioso. O que nós falamos é o que é. Aí daqui a pouco vem os anciãos. Disse, não, nós é que temos crédito. Nós somos os guardiões dos valores sociais, nós somos os guardiões das tradições, o que nós falamos é o que tem crédito. Aí chegam os ricos. Disse, não, nós é que temos crédito. O que o rico fala é o que deve ser ouvido, é o que tem crédito. Aí chegam os famosos. Disse, não, somos nós, os intelectuais, os artistas, nós os famosos, nós é que temos crédito, porque nós é que falamos com a população. Então nós percebemos que, de repente, chega um político e diz, não, eu sou da monarquia, eu sou da linhagem de Herodes, nós é que temos crédito, é a nossa palavra que vale. Daqui a pouco chega um general e diz, não, nós é que temos a palavra de crédito, nós conquistamos as guerras e nós temos o crédito. E aí quando ele olha para Jesus e diz, e quem é você? Você não é doutor, você não é sacerdote, você não é ancião, você não é rico, você não é famoso, você não é político. Quem é você? E aí o próprio texto de Isaías descreve, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dor, experimentado nos trabalhos, e comum de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Jesus não era qualificado a ter crédito segundo o modelo dos homens. Você veja que a descrição que o profeta Isaías faz de Jesus Cristo é que ele não era um homem belo. Diz que ele era como raiz de uma terra seca. É como você vê, andando no deserto do Nordeste, você vê um brotinho pelo chão que você não dá valor nenhum. Então veja só que a aparência, ela importa no ambiente em que o crédito está simplesmente olhando as coisas materiais. Jesus ele veio fora do padrão. E fora do padrão eles olhavam para ele e diziam, e como diz a palavra, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Então para essas classes de pessoas aqui, Jesus não tinha crédito. Perante os doutores da lei, perante os sacerdotes, perante os anciãos, você vai ver que Jesus foi julgado e 3 dessa classe, dessa daqui, estavam no sinédrio, que eram os sacerdotes, que eram os doutores da lei, que eram os anciãos, cada um representando um segmento da sociedade. Os doutores da lei representavam o ambiente jurídico, o sacerdote o ambiente espiritual, e os anciãos representavam as tradições, os valores sociais. E é interessante que eles odiavam Jesus, porque Jesus, ele fazia algo extraordinário, ele dizia, ele não tem crédito e faz, nós que temos o crédito não fazemos, que história é essa? Esse homem vai perverter a ordem e a fé aqui em Israel, não tendo crédito, e o crédito está conosco. E o sumo sacerdote ficava profundamente indignado com isso, e no sinédrio, com 71 pessoas, o sumo sacerdote sentava numa cadeira mais alta, e ele observava o julgamento, os discursos de cada parte fazia, porque ali, entre aspas, eram as pessoas que diziam ter crédito. Mas uma hora ele não suportou ver Jesus lá no meio, e ele desce, não era normal isso, ele desce as escadas e chega até perto de Jesus e fala, quem você diz que é? Tu és o Messias? Era uma pergunta capciosa, cheia de ira e de inveja, mas dentro de uma expressão política também muito falsa. Mas ele odiava Jesus. E quando Jesus disse, você diz, eu sou o Cristo, sim.
Quando ele disse, ele olha para todo mundo e diz assim, para que mais precisamos de acusação? E ele rasga as vestes dizendo, pronunciou blasfêmia, porque ele não tem crédito, ainda diz que é Deus. Olha que coisa interessante. Abrindo um parênteses nessa ministração aqui. Ao sacerdote não era dado a ele o direito de raspar a cabeça, não era dado o direito de rasgar as roupas, dar golpe nos seus corpos quando morria alguém. Ele tinha que manter um certo nível de integridade. Mas se você observar, Caifás rasgou as vestes dele. Quando ele rasga as vestes, pastor Sid Nelson, ele não estava rasgando apenas vestes, ele estava determinando o fim do sacerdócio arônico. Porque 3 dias depois, vem Jesus ressurreto, e ele passa a ser o sumo sacerdote eterno da ordem de Melquisedeque. Uma nova ordem sacerdotal estava surgindo naquele tribunal. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aquele que eles viram que não tinha crédito, um dia ele voltará. E a Bíblia diz que todo joelho dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então vai dizer, o crédito é dele. Todos, o céu, terra e inferno, declararão que o crédito está com Jesus Cristo. Bendito é o nome do Senhor. Glórias sejam dadas ao seu nome. Amados, Jesus ele estava na contramão da cultura daqueles que se consideravam com crédito. Nos tempos atuais, as coisas não são muito diferentes. Estamos trocando a essência por performance. Você vai em determinados lugares, você vai ver que um culto bom é um culto que tem performance. Se vocês não têm performance, alguém vai chegar aqui e vai dizer assim, mas não tem crédito aquela igreja. Porque eles não têm artistas, eles não têm figurões lá, eles não têm uma iluminação diferente, ele não tem luz que pisca, não tem fumaça, não tem nada, então não tem crédito segundo os modelos atuais. Estejam preparados para isso. Viver no tempo em que as pessoas vão olhar para cada um de nós e vão dizer, mas quem é você? Você não tem crédito. Você é da igreja tal? Então você não tem crédito. Que tem crédito é a igreja bonita, é a igreja que traz artistas, a igreja que está sempre buscando inovações. Mas uma coisa eu vou dizer para os meus amados irmãos, João Batista também ele veio fora dessa linha de quem tem crédito. E a igreja dele foi no deserto. Bendito é o nome do Senhor. E a roupa dele era completamente diferente. Mas era necessário, porque se você entrasse dentro do sistema, você teria que ser igual ao sistema. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando você olha para o livro de 2 Coríntios, capítulo 2, 2 Coríntios 3, 2 e 3, diz assim, vós sois nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo. Amados, veja só, o mundo, ele olha para nós, e o apóstolo Paulo viu isso com muita clareza, o Espírito Santo mostrou para ele, que cada um de nós somos uma carta de Cristo. E o mundo, quando olha em nós, ele faz uma leitura da mensagem que a nossa vida está expressando. No mundo em que as coisas de crédito estão perdendo crédito, eu tenho que tomar cuidado para que eu não seja também uma voz sem crédito no mundo que nós estamos vivendo, pelo estilo de vida que eu vivo. Porque o meu estilo de vida vai dizer se eu tenho crédito também ou não. A maneira como eu falo, a maneira como eu vivo, a maneira como eu reajo, ela vai dizer se eu tenho crédito ou não. Amado, o apóstolo Paulo diz que nós somos como cartas vivas, cartas de Cristo. E o mundo faz leitura na minha vida e na sua vida, não só quando eu estou dentro da igreja, mas quando eu saio ali, quando eu estou no mercado, quando eu estou na farmácia, no hospital, na fila do ônibus, o mundo está lendo. E o que ele lê na minha vida e também na tua vida? O que o mundo está lendo? O que o teu filho lê na sua vida? Marido, o que você lê na vida da sua esposa? Esposa, o que você lê na vida do seu marido? Igreja, o que você lê na vida dos seus pastores? E pastores, o que você lê na vida dos crentes da igreja? Como o teu vizinho lê a tua carta? Como o teu chefe lê a tua carta lá no trabalho?
Como o teu subordinado lê a carta escrita de Cristo que está em você? Que mensagem que as pessoas estão levando de nós? Amados, se nós quisermos pregar o evangelho de impacto no tempo de hoje, eu tenho que estar muito consciente de que a minha carta está levando uma boa notícia para as pessoas. Ela está levando uma palavra que gera impacto, não uma palavra de descrédito, mas uma palavra, se a pessoa crê, amados, é o evangelho para a salvação daqueles que creem. Nós estamos num culto missionário e eu tenho que trabalhar certos fundamentos para que a minha vida, para que a nossa igreja, ela seja uma expressão viva no meio de um mundo onde não se dá crédito àquilo que tem crédito. E eu não posso ser um contribuinte do descrédito, eu tenho que ser um contribuinte íntegro daquilo que dá crédito à palavra de Deus, através da minha vida, da minha forma de pensar, de agir, através do meu estilo de viver. Deus espera que eu e você, meu amado irmão, tenhamos uma vida em que o mundo possa reconhecer que em nós há crédito. Pode até não gostar da gente, mas tem que dizer, tem crédito. Eu vou lhe dar um exemplo para os irmãos. Eu fui fazer uma visita em Taubaté, no hospital lá, e era uma pessoa que eu passei, era um policial que estava fazendo tratamento de câncer, e eu passei na casa dele, ele está no hospital agora, ele está internado. E aí quando eu cheguei no hospital de Taubaté, acho que a ambulância não tinha chegado ainda, e eu cheguei primeiro. Aí eu falei assim, mas ele vai... Aí disseram, ele vai ser internado aqui sim, vai dar tudo certo e tal. Aguarda um pouquinho, eu aguardei um pouco. Aí disseram assim, ele chegou, agora só que é o seguinte, já tem o quarto que ele vai ficar, mas ele já desceu direto para a quimioterapia. Aí eu disse, posso ir lá? Assim, lá não é lugar de visita. Mas como eu estava lá e eu fui com a viatura da Polícia Militar daqui da cidade aqui, estava com alguns policiais comigo, e aí disse, não, então só pode, tal, o senhor é um policial, é uma autoridade e tal, aí, vamos todo mundo para lá. Quando eu cheguei lá, era uma sala mais ou menos quadrada, maior do que esse tamanho aqui, devia ter umas 15 cadeiras, igual aquelas cadeiras de dentista, mas não a que deita, aquela que fica, tipo cadeira de barbeiro, melhor dizendo. Umas 15, todo mundo fazendo quimioterapia. Eu olhei assim, eu nunca tinha visto tanta gente fazendo quimioterapia ao mesmo tempo. Aí eu cheguei naquele, que era o policial, aí me ajoelhei assim, agachei assim, pertinho dele, falei, todo mundo aqui fazendo quimioterapia, a situação não é boa de ninguém, e eu comecei a falar baixinho com ele ali, falei, rapaz, eu fui na sua casa, você não estava lá, eu disse que eu tinha que passar, que eu tinha que te ver hoje. Ele, pastor, que bom que você veio, falando bem baixinho. De repente, quase toda a quimioterapia, pastor dá para orar por mim, pastor dá para orar por mim, pastor dá para orar por mim aqui. Eu olhei assim, eu fiquei espantado com as demandas lá dentro. Sabe por quê, amados? Crédito. Você tem que ter crédito. Eu fui em São Paulo, eu e a Delma, e a gente fomos num local chamado Madeiro, que vende sanduíche. Eu disse, Delma, vamos comer um sanduíche, que disseram que tem um sanduíche aqui que é muito bom. Vamos lá, que uma vez na vida, né, que a gente vai comer aqui, vamos lá. R$45, mas de cordeiro. O negócio é fino mesmo, o hambúrguer de cordeiro, né? Acabamos de comer. Aí, agora vamos pagar para nós ir embora. Aí passa a moça com a maquininha lá, passa o rapaz com a maquininha. Ei, mulher, faz 15 minutos que nós chamamos alguém da maquininha e o cara da maquininha não passa para cobrar nós. Estou ficando já até meio agoniado. Que aqui não tem um caixa para nós ir. Eles ficam com essa maquininha na mão. Aí daqui a pouco vem uma moça com a maquininha, ela viu a gente, ela veio com a maquininha. Aí parou perto, a Delma, minha esposa, libera uma palavra para ela. Ela ficou impactada. E Deus me dá uma revelação. Por que você está afastada da igreja? Ela disse, a minha situação é muito grave. Ninguém tem misericórdia de mim. Com a maquininha na mão. E naquela palavra ali eu disse, sabe de uma coisa? O Senhor Deus te dá uma oportunidade hoje, se você tomar um posicionamento. Nosso Deus, Ele é especialista em resolver dificuldades que os homens, igrejas não conseguem resolver. Você crê nisso? E ela começou a chorar com aquela maquininha na mão, e todo mundo olhando, falou assim, será que aquele casal está humilhando aquela moça? E ela recebendo um impacto de uma palavra poderosa ali, uma palavra profética, uma palavra
afirmativa do céu sobre a sua vida, e ela recebe aquela palavra. O nome dela é Débora. Ela recebeu aquela palavra, né, e é uma palavra assim poderosa sobre a vida dela. Cobrou ali, demos um abraço, fomos embora. Aí voltei lá uns 3 meses depois. Adelmo, vamos comer lá, porque já tem 3 meses, já dá para a gente sentir o gosto de novo. Aí cheguei lá, aí, onde é que o senhor quer sentar? Quero sentar ali. Aí sentei, o senhor vai pedir alguma coisa? Eu falei, vou pedir sim. Quero informação sobre a Débora que trabalhava aqui. Aí olhou para mim, meu senhor, a Débora não trabalha mais aqui. Ela saiu daqui alegre da vida, ela está numa situação muito melhor e cheia de alegria. Eu olhei para ele assim, Adelmo, o moço aqui não sabe, mas nós estivemos aqui nesse lugar aqui e ministramos sobre a vida dela. Palavra que tem crédito. Amados, o mundo está buscando palavra que tem crédito. Há muita pregação sem crédito. Amados, eu digo, nós queremos hoje resolver o problema da humanidade com a percepção sociológica, não com direcionamento da vontade de Deus. Às vezes nós queremos reunir as pessoas e dizer, se eu pregar agora aqui só bênção e vitória, a igreja vai encher. Amados, não é isso que enche a igreja. É quando você prega a palavra que tem crédito. O Evangelho do Senhor Jesus, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E esses sinais seguirão os que crerem em meu nome. Amados, nós temos que estar referenciado na palavra de Deus para que o nosso Evangelho não seja um Evangelho sem crédito no tempo presente. Amado, o apóstolo Paulo dizia, não fui ter convosco em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do poder de Deus pelo Espírito Santo. Então a palavra que a gente fala, ela tem que ter cumprimento na vida das pessoas. Para isso, igreja missionária, eu tenho que ser cheio do Espírito Santo de Deus para combater essas mudanças que vai tirando o crédito de tudo, mas o mundo tem que olhar para você, para mim, para você e ver, ainda ali tem crédito, porque há um poder sobrenatural que opera na vida desse homem, na vida dessa mulher, e a sua vida tem que expressar isso, a começar dentro de casa e aonde você estiver. Nós estamos num culto missionário, amados. Quer dizer que nós estamos aqui hoje trazendo à memória qual é a nossa missão na terra, que é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Mas a palavra, ela tem que sair da boca de alguém que tem crédito. Então a minha vida não pode ser, a voz é uma coisa e eu vivo outra coisa. E o que dá crédito? Vida transformada. Conhecimento da palavra de Deus, unção do Espírito Santo, testemunho diário de santidade, vida transformada. Eu não posso, amados, ter uma vida que se compare com os padrões mundanos e quero pregar o evangelho para alguém. Essa pessoa vai olhar e vai dizer, mas você não tem crédito para poder pregar isso. Olha, a sua vida está igual à minha. Não tem jeito, amados. Então nós estamos vendo um tempo em que os padrões de tudo estão se mudando, até os padrões da gente vestir. Hoje em dia tem umas calças aí que é tudo apertadinho pra gente assim, ó. O pessoal dá um nome aí, bananinha, né, não sei o que e tal. Não adianta chegar aqui, sendo jovenzinho. Estou dizendo aqui uma coisa meio absurda, mas eu estou mostrando para vocês que eu tenho que ter os meus referenciais. Então, quando eu visto a minha roupa, eu olho assim e falo, Espírito Santo, essa roupa aqui é boa para eu poder dar um bom testemunho na rua, porque faz parte da minha expressão. Eu tenho que estar o tempo inteiro fazendo uma reavaliação da minha linguagem. Se a minha linguagem é a linguagem dos santos, se a minha linguagem é a linguagem do reino, eu tenho que estar reavaliando o tempo inteiro o que meus olhos veem, se é aquilo que os olhos dos santos contemplam. Eu tenho que estar olhando o tempo inteiro, né, aonde meus pés vão, se é o lugar onde os santos frequentam. Eu tenho que estar o tempo inteiro, amados, cuidando do testemunho que Deus me deu, através de Jesus Cristo, na ação do Espírito Santo, para saber se eu consigo expressar, se eu estou expressando a grandeza de um reino no mundo onde não se dá crédito à palavra. Eu tenho que tomar cuidado quando eu estou também dentro da igreja. Às vezes eu posso estar dentro da igreja e não dou crédito à palavra. Eu estava ministrando numa igreja. Certa vez, uma igreja grande, assim, numerosa de pessoas. E eu não conhecia quase ninguém ali. Eu disse o seguinte, que eu não tenho vontade própria.
quando as pessoas me fazem perguntas, eu sou igual diplomata. O diplomata diz assim: o governo do meu país pensa assim. Ele não diz o que ele pensa. E eu disse: como eu faço parte de um reino, eu sou diplomata desse reino. Eu sou representante dele. E eu morei no exterior, morei na Itália, eu era representante do governo brasileiro. Então eu falava lá segundo o pensamento do governo brasileiro. Então, quando eu estou no ambiente, eu falo segundo o reino que eu sirvo, e eu sirvo o reino dos céus. Eu comecei a dizer: se alguém me perguntar, você é a favor da pena de morte? Eu digo, na realidade eu represento um reino, e o reino que eu sirvo é um reino de vida. Você é a favor do aborto? Eu digo, o reino que eu sirvo é um reino que gera vida, ele não tira a vida. Então, na realidade, eu comecei a colocar isso. Ah, você é a favor da ideologia de gênero? Eu digo, o reino que eu sirvo, lá foi criado homem e mulher, macho e fêmea, Deus os fez. E eu fui declarando isso. Um pastor se levanta lá do meio e sai com raiva. Vai dizer, e disse, aquele pastor que está pregando, ele é homofóbico. Perceberam isso? Ele sai e leva a esposa junto e vai embora. Porque eu disse que eu ministro e vivo os valores do reino que eu sirvo. Como igreja, eu tenho que estar preparado para isso. Gente, dentro da igreja, que olha aquela palavra, essa palavra não tem crédito. Essa palavra aí, ele está preso numa ideologia, ele não está preso mais na palavra. Ele abandonou o que tem crédito para viver o que não tem crédito. Tem que tomar cuidado, amado. Os desigrejados é um exemplo disso. As pessoas entenderam que a igreja não tem mais crédito. E eles estão buscando até hoje uma nova referência. Amados, a igreja de Jesus Cristo, ela sempre será imperfeita aqui na terra. Não tem igreja bonita, não tem igreja perfeita. A igreja perfeita é só quando ela entrar nos céus. Enquanto nós formamos nessa terra com homens, nós não somos uma igreja perfeita. E eu tenho que saber disso. Que eu não faço parte de uma igreja perfeita, porque nós homens não somos perfeitos. Nós lutamos para viver os padrões da palavra de Deus. Portanto, dentro da igreja, nós não podemos estar dentro da igreja com a Bíblia na mão e dizendo, essa palavra tem crédito, mas essa aqui não tem crédito. As bênçãos todas têm crédito, mas quando fala de santidade não tem crédito. As bênçãos têm crédito, mas quando fala de falar a verdade, não importa, isso aqui não tem tanto crédito assim. Não. Toda palavra, ela é inspirada, ela é verdadeira e ela merece o crédito teu e meu em todo o tempo. Nós não podemos viver uma palavra em que parte tem crédito, parte não tem. Amados, e como é que eu vou pregar o evangelho se eu não creio em toda a palavra de Deus? Eu estou desabilitado a pregar o evangelho de impacto, porque eu mesmo tenho restrições em relação a determinados aspectos da palavra. Mas o Espírito de Deus nos reúne nesta noite aqui, no culto missionário, para dizer que para você pregar a palavra em tempo e fora de tempo, e que você, e no Espírito Santo de Deus, você tem condições de dar um bom testemunho, e esse testemunho ele gera impacto na vida de outras pessoas. Bendito é o nome do Senhor. Hoje mesmo eu conversava com um pastor nosso, ele disse assim, eu conheci um tenente-coronel que é dentista do CTA, e que ele era um dentista muito famoso, e ele também fez direito, e nós estudamos direito juntos, e ficamos amigos. E mais tarde a vida dá seus giros, e esse homem estava doente, uma doença incurável. Eu fui fazer uma visita para ele, ele aceita Jesus nessa visita, e no dia seguinte ele falece. Mas por que esse irmão nosso teve acesso? O testemunho. Não foi só a palavra que ele falou. Durante os 5 anos do curso de Direito, aquele médico observava aquele amigo e viu que a vida dele era o cartão de crédito e que tinha crédito. E ele ouviu a palavra, aceitou Jesus num leito e falece levando consigo as marcas da salvação. Amados, que o Senhor Jesus nos ajude a cada dia a compreender que estamos num mundo que tira o crédito de tudo, mas ninguém consegue tirar o crédito da palavra de Deus. As pessoas podem não reconhecer, mas o crédito existe. E um dia Jesus voltará. E sem ele falar nada, a Bíblia revela isso.
todo mundo vai se ajoelhar e vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Toda língua confessará, bendito é o nome do Senhor Jesus. Enquanto Jesus não vem, preguemos a palavra de Deus. Enquanto Jesus não vem, vamos dar um testemunho em que as pessoas percebam que as nossas vidas foram transformadas, que há uma unção sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo fala por nós e que a palavra que nós liberamos é aquela que vivemos e ela toca nas vidas, toca nas mentes, toca nos corações e gera arrependimento para o reino de Deus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Lembre que você está no mundo em transformação, em que querem tirar o crédito de tudo e para que uma nova ordem ela se levante. Mas nós estamos firmados na palavra de Deus e nessa palavra continuaremos até Jesus voltar, pregando dia e noite que Jesus salva, transforma, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva o homem e a mulher para os céus. Recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus. Eu quero convidá-los a ficar de pé agora. Amados, nós temos que dar um passo a mais. Já estamos no mundo do descrédito. Já estamos no mundo em que outros valores estão surgindo e eles trazem impactos poderosos sobre as nossas vidas, de ansiedade, de tristezas e de dores. Eu quero convidá-los a, nesse momento agora, depois dessa palavra, a nós colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Fala, Pai, me ajuda a permanecer firme, a permanecer crendo na Tua palavra e propagando a Tua palavra, apesar dos descréditos. Que eu não seja um membro da igreja que não dê crédito à Tua palavra, ou que dê crédito parcial, mas que eu seja um membro do corpo de Cristo e que eu lute cada dia para fazer com que as pessoas vejam que a Tua palavra tem crédito e que ela é poderosa para transformar as vidas. Vamos falar com o nosso Pai Celestial juntos? Pai, nós te louvamos, porque Tu nos reuniste aqui neste dia, em que na Tua agenda, Senhor, estava previsto um culto missionário hoje. Meu Deus e meu Pai, fazer missões é nos alinhar com os Teus propósitos na terra. Num tempo em que há um descrédito de valores, descrédito de crenças, descrédito de referências, descrédito da fé, e até mesmo descrédito da igreja e da palavra, como diz o texto, quem deu crédito à nossa pregação, porque ele se direciona a um tempo, a uma sociedade que não daria crédito à Tua palavra, Senhor. Pai, mas mesmo assim nós nos posicionamos nesta noite e pedimos que o Teu Espírito nos renove, que o Teu Espírito nos fortaleça, que o Teu Espírito nos levante no espírito de ousadia, Senhor, para declarar que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo salva, transforma, liberta e leva o homem para o céu, independente do que a sociedade pensa, independente do que o homem pensa, Senhor. Pai, que não haja descrédito no meio do Teu povo, mas que cada dia, Senhor, cada um de nós possa entender o valor da Tua palavra, o grande valor do sacrifício eterno, Senhor, o valor da dádiva do Espírito Santo e nos alinharmos com a Tua vontade, que é pregar o Evangelho em todo o tempo, Senhor. Recebe, ó Deus, a nossa oração. Espírito de Deus, fala aos nossos corações aquilo que a minha voz não consegue atingir, Senhor. Ó Deus, que possamos cada dia ser uma igreja missionária, Senhor, uma igreja comprometida com os valores do reino, uma igreja que ama os pecadores, Senhor, uma igreja que faz missões com o coração, meu Deus, uma igreja que não teme, ó Deus, as ondas de descrédito, mas que prega a Tua palavra com ousadia. Recebe, Pai, a nossa oração, recebe, Senhor, ó Deus amado, aquilo que cada um colocou diante de Ti e nos levanta para cumprir propósito na terra, no tempo do descrédito. Assim nós choramos e Te bendizemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, meu irmão, você, minha irmã. Fique com essa palavra, pode tomar assento e que vamos continuar caminhando, crendo que Jesus está conosco e que a palavra dele, independente do que os homens pensam,
ela continua transformando vidas para a glória de Deus. Amém.